Olá, meu nome é Coyote Flores. Você está assistindo hoje Manhãs Horríveis com Coyote Flores. E hoje, pela primeira vez, eu vou receber outra pessoa aqui. E é a Gior, minha grande amiga. Eu ainda preciso descobrir como faço para convidar uma pessoa para participar da live. Achei, eu acho que eu achei um botãozinho que tem uma pessoa no botãozinho. Olá, Ari, Chablo. Tá, então enquanto eu espero a Gior, eu ia ler um texto meu, se tiver objeção. Ninguém tem objeção, Paulinho. Obrigado. Só um pouquinho. Tem café. Esse texto se chama Pausa e está incluído em meu livro Obra Poética, embora seja um texto em prosa. Dá para dizer que é poesia em prosa? Não sei. Não estou aqui para julgar meu próprio trabalho. Meu Deus. Pausa. Acho que dormi cedo demais. Estamos entre as 4 e 5 primeiras horas do dia, que ainda é noite, e tenho vontade de caminhar pela cidade, como se me dá todas as manhãs. Café recém-passado e quadrinhos e um prazer único que só acordar durante a madrugada permite. O silêncio. O silêncio que busco há décadas, o silêncio que família, cidade e hiperatividade mental não permitem, do qual apenas aproxima-se por vezes. Almejado, sonhado e aspirado silêncio, que busco no sono, irmão da morte e flerte antigo. Me disseram há muito tempo que a música não é cada nota e cada sequência de notas na pauta, mas as pausas, o silêncio. Achei o convidado para participar. Convidei, tá? O que mais eu ia dizer aqui? Só isso. Renato, quanto tempo? Opa! Meu Deus, funcionou! Obrigado, oi, Jô! Isso aí! Pra mim fica bem lento, mas... que saudade de ti, meu! Olha... Boa! Sim, nossa, faz quanto tempo que a gente não se vê? Quem tá contando 4 meses, 7 semanas e 2 dias... Ai, não. Em algumas horas. Que bom, que bom. O que eu ia fazer aqui? Na verdade, se encontrar assim, né? Eu tô até gripada. Mais uma suspeita de Covid, então, pelo menos a gente pode se encontrar assim. Mas tô melhor. Eu não sei quantas vezes tu já teve, mas não tá merecendo tipo um prêmio pelo número de Covid sobrevividas já. Pois é, assim, acho que tu é um dos únicos amigos meus que não pegou nenhuma vez? Eu acho que não, porque com asma e fumando eu teria sentido os efeitos, sabe? E eu tive uma crise que fizeram o exame e não deu. Se aquela crise de asma eu não estava com Covid, eu acho que eu nunca tive mesmo. Pode crer, então tu é o amigo top da lista, assim, que não pegou Covid esse tempo todo. Só não sei se legalmente eu posso recomendar tabaco e vodka para se proteger, mas está funcionando aqui, né, cara? Assim, já resolve tudo. Olha, teu aluno. É o meu aluno, esse aí é o Micael. Olha, aqui eu também entrou. Baita artista também. Aqui, ó. Eu não sei usar o botão de acenar, sabe? Mas eu acho bonitinho quando aceno. Quando eu entro nas lives. Tá, eu posso te incomodar já? A gente pode se incomodar já. Não me incomoda tão... Não estou preparado para isso. Tá. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa que eu já perguntei, mas eu sou meio dispersivo e posso não ter entendido. O que é? Tá, a Gior tem um livro, ilustrou um livro escrito em italiano. E o que eu entendo é que é um dialeto ou algo parecido. É parecido com o italiano, mas eu quero saber o que é italiano. E se tu quiser falar do livro, fica à vontade. Entendo. Estão pedindo para salvar a live. Será que a gente consegue fazer isso? Sim, vai ficar salva. Vai ficar nos rios, eu acho. Rios. Tá, parei. Então, esse projeto, ele é um projeto bem familiar, assim, e ele até se justifica. Às vezes a gente olha para essa questão familiar de uma maneira meio negativa, assim, do tipo, só entre família que participa, né, mas
mas não foi muito esse o caso, porque ele é um projeto que visa justamente passar uma cultura de geração para geração, e a cultura italiana, que é a cultura dos imigrantes italianos aqui no sul do Brasil, justamente conseguiu manter, de certa forma, né, a sua cultura viva, justamente passando essa cultura de geração em geração. Então, esse livro que eu ilustrei, que ele é bilíngue, na língua italiana, e há pouco tempo foi reconhecida como língua, porque até então ela era um dialeto, mas agora ela faz parte de uma das línguas aqui do Brasil. Então, eu fiz parte desse projeto, esse projeto é do meu pai. O Juvenal Castel, né? Isso, Juvenal Dal Castel. Ele escreveu o livro e ele me fez o convite para fazer as ilustrações. Então, esse projeto serviu também para mim como uma forma de eu eternizar um pouco parte dessa cultura que me construiu a minha identidade, né? Concretizar essa cultura em mim, assim, e eu espero que ela possa se concretizar também nas pessoas que leram, que não necessariamente fazem parte da cultura, né? Mas que leram, que compraram o livro, então espero que esse é o grande objetivo do livro, né? Então, se isso está se cumprindo, que bom. Está na Amazon, vendendo. E é uma narrativa meio revolução dos bichos, assim, tem um quê de político, por mais que seja uma história infanto-juvenil, tem umas coisas meio atuais sendo trabalhadas ali, até um certo sincretismo entre a própria cultura italiana e as outras culturas aqui do nosso país, né? Então, foi um livro bem gostoso de ilustrar, assim. E, inclusive, por eu ter tido que ilustrar uma galinha, e acho que foi uma das primeiras vezes que eu desenhei uma galinha. É difícil, eu presumo. Também esse desafio. Tinha umas partes meio militares ali também, tipo desenhar um tanque de guerra. Então foram novidades bem interessantes para mim. Tá fuder. E eu quero eu tenho que atrás desse livro. Vigialda o nome. Galinha contadina. O que é contadina? Que eu não tenho. É uma palavra italiana? É uma história contada, uma história narrativa, assim. Ah, tá. É por causa disso, contadina. Basicamente, né? Uma expressão para dizer que é uma narrativa contadina, em italiano. Grigialda, o nome dela. Que bonito. Obrigada. Eu queria falar, eu te perguntei antes de arte japonesa. Desculpa. Pode Alô? fazer. Alô. Eu sei que tu vê anime, tu lê mangá pra caramba. E claro que eu tô até pela capa que tu fez pra mim. De ler, eu queria voltar a ler mais. Tu quer ler mais? Mas é falta de tempo, né? Porque tu é professora, não consegue fazer nada. Isso é uma questão. Aqui eu consigo fazer algumas coisas, mas às vezes não sobra energia. E fora anime, tu tem, tipo, arte, expressão visual japonesa, tipo, não animada, tipo, desenho, pintura, também absorve bastante? Tipo, outras formas de arte que não desenhos animados, história em quadrinhos, assim? Que outras além de mangá, assim, tipo pintura, assim, tu costuma ir atrás, ou costumava, não sei, né? Também tem a falta de tempo. Até depois posso pegar um livro ali que eu tenho um dos meus artistas favoritos, e ele inclusive não é muito comentado dentro dessa parte da grande arte, assim, porque ele é um artista que trabalha muito com design de interiores, design de posters. Ele fez parte de um movimento artístico bem elitista, que até por esse motivo não perdurou muito, porque ele era muito caro de ser sustentado, de ser fabricado, que é um artista da Arte Nouveau, né? Então, ele participou de todo esse movimento, que é o Alphonse Mucha. Eu gosto muito dele. Eu acho que conheço de nome, eu acho que eu sigo um Tumblr de artes dele. Mas eu até vou anotar. No meu livro que eu tenho para dar uma mostrada aí, uma ilustrada também para o pessoal. Então eu gosto bastante dele, eu gosto bastante do impressionismo. Quando eu paro para fazer uma pintura, e isso não é uma coisa muito comum minha, eu trabalho mais com desenho mesmo, e a pintura acaba sendo mais uma forma de colorir o desenho e não uma pintura em si, mas quando eu paro para fazer uma pintura, realmente ela sai um pouco impressionista.
porque eu gosto também bastante desse movimento. Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, o Monet, que é um artista que eu admiro muito, tenho muito carinho pelas obras dele, me identifico bastante. Então, eu acho que esses dois movimentos, assim, permeiam um pouco o meu trabalho. O impressionismo mais no sentido pictórico, e acho que o Murra, assim, mais no sentido do desenho. E eu acho que até não saio muito da linha do quadrinho, porque o Murra, ele é muito história em quadrinhos. Ele lembra muito história em quadrinhos. Então, é uma coisa que foge muito, assim, meio que se unifica, volta para as histórias em quadrinhos de novo, assim. Tá, eu acho que eu fiquei sem cartão. Eu posso ler um trecho de um texto meu? Com certeza, Lê. Vamos ler. Tá, é porque tu, a Gior, para quem gosta de eu falando na terceira pessoa, ela ilustrou a capa da segunda parte dessa minissérie. Esse que eu peguei é da primeira, porque meio que conta a história. Especialmente tem a ver com a pintura que ela fez. Mas é uma minissérie, são 3 livretos em forma de zine, que formam uma história só. Quem me ama, compra agora. Tá. Chama-se Panda, esse capítulo, e é mais sobre um cara nervoso, mas tem a ver com a história. Cada batida ao bumbo e sua subsequente resposta vibrante parecia um coração lembrando o instrumentista de que estava vivo, seu sangue era bombeado e precisava seguir o ritmo que preferiria ignorar. Concentrado ou em aparente disciplina, jogava o antebraço a bom bordo e usava-o em momentum para puxar a nota base. Não erraria o ritmo, mas ainda assim, cada movimento trazia-lhe o medo de destoar, perder o foco e a constância. Não entendia como o resto da banda marcial e os poucos pedestres à rua, acompanhando a marcha, não sofriam a mesma pressão do pulsar. A banda militar singra a avenida e, não recebendo ordem de parar do capitão, segue a beira-mar e marcha o oceano adentro. E assim acaba essa parte. E o que eu ia dizer? Eu ia te perguntar se tu lembra que processos ou o que te fez escolher a arte que tu fez. Que eu não tenho aqui, quer dizer, eu tenho só que tá lá longe, oba, não dá para ver, é tu. Enfim, eu convidei a Jana para fazer essa capa e ela fez, o Lê fez a primeira capa, o Lê, companheiro dela, e a terceira foi feita por um rapaz lá de Recife muito querido, o Victor Maristei. Mas a importante é a segunda, feita por Jorge Castel, e tu gostou de fazer? Então, eu li o volume 1, na época a gente ainda estava... tempos idos, né? Quando é que foi isso? Eu não me lembro. Foi há 3 anos, eu acho. 3 anos deve ser. Teve pandemia, eu fico meio confuso daí. Tu não botou a data aqui. Deveria botar, inclusive. Que a história... Eu não tinha nem terminado quando eu te chamei. Faltava escrever ainda uma parte. E aí, então, tu tinha convidado o Cholan para fazer a tua primeira capa, né? Aí, o processo dele foi bem, assim, de ler a tua história, né? E produzir essa capa pensando já na narrativa, na tua narrativa, né? Daí depois eu li também, e no momento que eu li, me chamou bastante a atenção essa tua brincadeira que tu faz justamente nesse capítulo A Banda, assim. E eu imaginei uma bandinha marcial andando pela cidade, assim, tocando, e entrando na praia, assim, uma cidade com praia, entrando na praia, assim, marchando mar adentro, assim, descendo nos corais, no solo marítimo e tal. Uma coisa meio... Tem uma parte do Pinóquio, da Disney, que ele é engolido pela baleia, ele vai pro fundo do mar e tudo acontece dentro do fundo do mar. Eu acho muito engraçado, assim. É legal, né? Uma história infantil pegar algo absurdo, assim, tipo, uma coisa absurda acontecendo. E aí, eu nem pensei em ilustrar para ti, né? Na hora eu pensei nessa cena louca de uma bandinha marcial tocando e marchando em direção ao mar, sem um rumo pré-definido, né? Simplesmente pelo navegar, assim, tu usa muito essa palavra também na tua... É meio viciante. Justo. E aí fiz essa ilustração, que é uma... Na verdade, eu usei como referência... Opa! Essa garrafa... Já fudei, tá? É a mesma?
Agora eu lembrei que tem uma garrafa no qual a personagem está encostada ali. Aí foi muito aleatório. Eu acho muito bonita essa garrafa, ela é de um licor de laranja. Eu sei que te dá de Natal. Eu ganhei essa garrafa, eu não tomei o licor que estava aqui dentro, eu só ganhei a garrafa e eu gostei muito dela. E, enfim, sempre quis desenhar essa garrafa, eu peguei essa garrafa, botei a personagem dessa bandinha marcial, coloquei ela sentada dentro dessa garrafa, como se fosse uma garrafa perdida no fundo do mar mesmo. E aí ela tá tocando sentadinha nessa garrafa, assim. Fiz umas algas, fiz todo um movimento meio psicodélico aí nessa ilustração. Seria bom se a gente pudesse mostrar ela. Será que arranca aqui na parede. Peraí. Eu acho que não vai ficar bem, dá pra ver bem, né? ali? E aí tem os instrumentos flutuando e ela repousando ali nessa garrafa perdida no fundo do mar. E foi isso. Aí eu te mandei essa ilustração e tu gostou tanto que quis botar na capa. Foi isso que aconteceu. Eu amei, cara. Foram devaneios que eu tive, assim, e não fiz pensando numa coisa, inclusive. Foi algo bem... Natural? Bem natural, com certeza. E eu gostei, mas sou apaixonado por essas capas. Tá. E bom, e eu fiquei Agora... bastante feliz que tu pôde levar ela, assim, porque eu fico meio agonizada de ficar com as minhas ilustrações, os meus originais guardados. Eu prefiro que eles voem aí na casa de outras pessoas. Fico muito mais feliz em agora faz tempo, mas eu costumo me mudar bastante, então vai acontecer dela voar logo, logo. Tá, agora eu quero saber do que eu quero saber mesmo. Dova. Cadê o... Tá, não precisa pegar ele. Mas fala do Dova, como é que vocês adotaram? Foi, tipo, vontade de adotar um gatinho ou apareceu um gato e, essa é a chance? Tipo... E o Dova salvou minha vida num momento muito difícil. Dovahkiin, se alguém entender a referência, até comenta. É um nome de um jogo chamado Skyrim. É um jogo, assim, com uma narrativa medieval. E, na verdade, eu nem joguei muito esse jogo. Quem jogou foi o meu marido. E ele jogou muito esse game durante a pandemia, durante o nosso isolamento. E foi um momento em que eu tive que trabalhar em casa e dar aulas em casa. E foi um momento muito complexo para mim, demais, assim, porque tu me visitou várias vezes, a gente morava num kitnet, bem nos fundos de um prédio, assim, no meio do centro histórico. Então, para quem conhece o centro histórico de Porto Alegre, sabe que é um lugar bem mofado, bem úmido, e tava muito frio, era inverno, e naquele lugar, assim, que era uma cripta, era uma caverna, assim, escondida no meio do centro histórico. Inclusive, era muito engraçado que não parecia que a gente estava no centro, assim, não tinha barulho de centro ali no nosso apartamento. De tão isolado a pé, assim. Ele era isolado, ele era meio silencioso, assim, era até estranho. Pior que é, né? Não parecia, a gente imaginava que era outro lugar, assim. E aí, chegar no AP e ouvir o barulho da rua e não tem aquele barulho todo. E não tem, não tinha sol. Era uma coisa assim que eu não sei como é que eu sobrevivi. Não sei como é que eu sobrevivi naquele período. E aí, enquanto eu dava aulas de manhã bem cedo, eu acabava acordando o meu marido, porque a gente morava num kitnet muito pequeno ali, de menos de 30 metros quadrados. E aí eu dava aula com ele dormindo do meu lado. E aí eu acabava acordando lá pelas tantas e ele jogou muito esse jogo. Então eu ficava dando aula e a trilha sonora daquele jogo, assim, passava. E tem uma trilha sonora muito bonita esse jogo, inclusive. Ele é um jogo bem contemplativo, assim, de tu ficar andando por umas montanhas, uns cenários nevados, assim. Então até foi uma forma de escape esse jogo para nós, assim, nesse momento. E aí tem o Dovahkiin, nesse personagem, nesse jogo, que é o filho do dragão, o significado desse nome. E aí, foi no final de 2020, a gente já retornou, as escolas retornaram, abriram naquele modelo semipresencial, metade da turma ficava em casa, metade da turma ia, e eles ficavam revezando. Aí, nesse período aí de volta às aulas, né, um serzinho apareceu na escola durante o inverno. Tinha recém batido o primeiro sinal, era 7h30 da manhã, um frio do cão.
porque a escola fica ali na PUC, então, nossa, assim, é uma região de Porto Alegre super fria. E apareceu um gatinho preto no corredor da escola. Eu só ouvi um grupo de estudantes, assim, gritando, ai, que fofinho, esse gatinho, não sei o quê. E todo mundo assustado daquele grupo de Felícias, né, porque a Felícia adora. Aquele grupo de Felícias correndo e gritando, e o gato assustado, tadinho, magrinho, todo pesteado. No inverno de 2020, de 2021. E aí eu acabei a minha aula mais cedo naquele dia, acabei às 10 horas da manhã, e eu desci e me falaram para ver, do gatinho, sabe aquele que a gente tinha visto de manhã cedo? Tá lá na coordenação, vai dar uma olhada. E aí começaram a me persuadir, a botar o gato, não, fica com ele te adorei. Vai ver, já te conhecia, né? Sabia que era pra ti. Liguei pro Leandro e tal, trouxe o tal do gato de Uber numa caixa de papelão pra casa. E aí o nome dele é Dovaquim, apelido Dova. Então tu levou e já decidiram ficar mesmo. Ele é um antidepressivo, assim, nossa. Ele parece. Ele é lindo, ele é lindo. Na minha vida. Mas nesse período que eu morei sozinha, não tinha, né? Aí apareceu. Eu tinha feito uma promessa pra mim que eu só ia pegar um gato se aparecesse um gato necessitado na minha frente, assim, porque eu moro em lugares muito pequenos, eu nunca vi uma possibilidade de ter um bichinho dentro de casa, né? Mas aí apareceu, né? Eu pensei, apareceu, é minha oportunidade, então vou adotar esse gato. Tá aí, só que ele tá dormindo agora, acho que eu não vou trazer ele. Deixa ele dormir. A minha tava aqui, mas saiu, a Lindy. E eu não posso mais ficar com os gatos aqui, recomendação médica. Mas aqui a casa é grande, eles podem ficar pelo resto da casa bem tranquilos. E eles se relacionam com os teus cachorrinhos, com os filhotinhos? Eles são lindas. Aí agora eu tenho cachorrinhos e eles só se conhecem por grade, que é melhor assim, porque as gatas já são donas da casa, então filhote de cachorro é uma invasão a mais, assim. Mas tá tudo tranquilo, assim, daqui a pouco eu vou fofar todas. Cansa, sabe? Porque tu quer ser democrático e dar carinho pra cada um, e aí tu vê um e tem que ver os outros também. Eu vi muitos memes esses dias, assim, dos bichinhos, dos nossos pets, como apoios emocionais. Apoios emocionais distintos, assim, eu achei muito engraçado, porque é total isso. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu queria trazer aquela referência que eu comentei do Murra. Sim. Como é que é o nome? Afonso Murra? E vou trazer também Mulheres e Quadrinhos, que a gente não falou sobre isso. Eu ia te perguntar. Desculpa. Tu tem ele aí? Essa aqui, esse cara. É esse mesmo que eu estava pensando. Eu conheço... Eu conheci ele por causa desse câmera só que tem. Gostei bastante. De propaganda, sabe? Demais. Só que, cara, é outra... Estamos falando de um outro tipo de propaganda, né? Sim, lembra muito pôsteres antigos do Cabaré, eu acho. Isso, muito a ideia de Cabaré, né? E ele tem a parte dos rascunhos da criação dele. Isso é massa, dificilmente eu vejo. Talvez eu goste até mais dos rascunhos que ele faz do que da ideia pronta, né? E, tipo, ele desenha utensílios, né? Ele tem toda uma ideia de design, assim. Esse livro bem completo. A arte não vou trabalhar muito com esses arredondados, esses arabescos meio orgânicos, assim, né? Aí um dia eu vou tatuar alguma coisa dele, certamente. Boa ideia, vou tatuar primeiro pra tu virar plagiador. É demais. Então, pai, eu tenho um pezinho, assim, nessa ideia de design, de arte aplicada, né, de objetos utilitários. Eu tive uma experiência também na URGS via a Curicelli. Viu, Ari? Esse cara é muito bom.
Vi a Puricelli que tinha entrado aqui, obrigada, amiga. Não sei se ela ainda está aí, mas ela até fez parte comigo desse projeto. Eu entrei depois que ela, né? Na verdade, ela seguiu a carreira de ceramista, né? Foi um projeto de cerâmica da URGS, então a gente trabalhava com produção de utilitários também, de canecas e xícaras e pingentes. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de arte design, arte propaganda. Essa é a Grijalda. Aê! É a galinha. E aí, as ilustrações são no início dos capítulos. Né? Então, eu faço uma parte do lettering, o título do capítulo e também a ilustração junto com o título, né? E, assim, as galinhas... Eu faço uma galinha aqui. As galinhas foram um desafio, cara. Não é tão simples de pensar. Sim, eu fico imaginando, porque figura humana é difícil, mas tu convive mais, tu vê mais figura humana. Exatamente, tu não vê, a né? galinha é algo distante e que tem tanto detalhe quanto, talvez mais até. Justo, exatamente. Então, foi um processo assim, de aprendizagem também, à medida que eu ia fazendo, e eu trouxe também o Mulheres em Quadrinhos. Mulheres em Quadrinhos. Eu ia te perguntar desse Mulheres em Quadrinhos, como é que surgiu? Foi tipo uma seleção ou convidaram cada artista especificamente? Foi uma iniciativa da Spirit, eu acho, né, que é bem massa. Não houve uma seleção, e isso foi bem legal da parte das autoras. Né? As autoras é a Dani Marino e a Lalunha Machado. São duas mulheres que estudam, teoricamente, né, as histórias em quadrinhos, principalmente as mulheres inseridas nesse contexto. E aí elas organizaram essa edição e junto com a Script Editora, elas conseguiram montar todo um projeto para o Catarse. E é ali que foi arrecadado dinheiro para fazer essa edição desse livro, que é enorme. Enorme, são 100 artistas, é isso? Então, tipo assim, quem quisesse participar, vinha. Quanto mais gente, melhor. Elas queriam justamente dar visibilidade para todo mundo que elas conseguissem. Por isso que saiu uma edição... Para não limitar espaço mesmo, assim. Exato. Então, tem menina do Brasil inteiro participando dessa edição. Não são só páginas de quadrinho, tem páginas de ilustração, tem páginas de pesquisa sobre história em quadrinhos, envolvendo essa questão das mulheres, né, nesse mercado de trabalho e como elas são representadas também nessas narrativas. E então, cara, ele é um livro que serve muito para pesquisa também, além de ser interessante pelos quadrinhos que tem aqui dentro, né? Também serve como um livro para pesquisa mesmo. Então, até recomendo para a galera aí que está fazendo faculdade. Quem seguir na pesquisa, essa mesma pesquisa das duas primeiras autoras, já tem esse livro como referência. Com certeza. E aí foi uma amiga minha que me convidou. Eu nem estava sabendo desse projeto. Foi uma amiga minha, a Aline Daca, que também é uma quadrinista. Uma baita ilustradora. Sou muito fã dela. Fez uma dissertação de mestrado toda em história em quadrinhos. Ela conseguiu publicar isso também pela Script Editora. Eu tenho um exemplar dela ali. E ela que me convidou, então também agradeço muito a ela que tenha feito esse convite para mim. Sigam ela também, @AlineDaca. Eu já sigo. Muito bom. Foi um prazer, né, Coyote? Assim, é uma parceria de grande amizade, uma parceria sincera de amor pela arte, pelo que a gente faz. E eu não faço isso para empresários, nem editoras, nem nada. Não é por amor, aí é por trabalho mesmo. Mas por ti, é assim, é em nome da nossa amizade. E eu gosto muito das parcerias que a gente faz, porque são parcerias em que a gente pode trabalhar com uma mente aberta e livre, assim. Então, eu gostei bastante de participar aí da capa do segundo volume da novela. Eu ia perguntar mais alguma coisa sobre quadrinhos. Na verdade, eu ia te pedir para falar, se souber falar muito sim, sobre questão de espaço de mulheres na arte, mas tu já deu esse baita exemplo, sabe? Se tu ainda se tu vê que convites vêm, se tu acha que vem menos do que deveria. Coisa assim. É meio difícil assim, julgar alguma pessoa só assim, na bucha, né? Mas tô pressionado.
Eu acho que... Ah, que eu... É outra, Deus contigo. é outra que eu não vejo há um tempão também. Depois a gente tem que conversar como é que foi o show do Ratos no domingo. Mas eu acredito que é assim. E é até uma problemática que eu andei refletindo nesses últimos tempos, porque eu entrei num processo de crise existencial da minha vida, revi muitas coisas durante essa pandemia, e eu acho que assim, o campo da arte, ele, por mais que existam problemáticas em relação às mulheres no mercado, né? E aí eu acho que faltou muito esse reconhecimento no mercado da arte, e isso é histórico, assim, acho que por agora que a gente está aparecendo mais no mercado, sendo aceitas nas galerias e tudo mais, mas eu acho que, assim, pensando na sociedade em geral, as mulheres, sempre foi meio que um lugar de mulher, assim, sabe? Fazer arte, bordar uns paninhos, tocar um piano, é, e não em outros espaços, assim, que já são reconhecidos como masculinos, sabe? Então, eu acho que a problemática mesmo mora na mulher na engenharia, a mulher Medicina. na medicina como médicas daí, porque também se tem uma ideia da mulher enfermeira, né? Daí nessa coisa da que cuida, da que auxilia, né? Mas daí uma mulher médica mesmo, né? A grande responsável por uma equipe, sim. Uhum. Mas então, veja bem, a mulher nesses espaços da enfermagem, da arte, até o espaço educacional da mulher como mãe, que cuida das crianças, são espaços que já se pensa que é meio feminino, sabe? E estava me incomodando muito essa coisa da mulher como mãe, como professora. E aí eu comecei a observar o espaço onde eu convivia no meu trabalho e vendo também em outras escolas, onde a grande maioria dos cargos são ocupados por mulheres, principalmente quando a gente olha para a educação infantil, é só mulher, tem pouco homem, inclusive, porque justamente se cria essa ideia de mulher mãe, mulher marido. Sim. Exato, exato. Que cuida de nós, que não presta para nada. Isso me incomodando, sabe? Sim. Isso me incomodou profundamente quando eu parei para reconhecer um pouco isso, sabe? E por áreas não reconhecidas também. Porque se a gente for pensar na arte, na educação, são áreas que não estão sendo reconhecidas ainda. Talvez até por serem áreas ocupadas por mulheres, sabe? Então, tive uma crise existencial com isso, mas eu acho que agora, no campo da arte, isso está melhorando, a gente está ganhando uma certa visibilidade, assim, mas ainda é um recomeço, né? Sim. Ainda é uma coisa muito recente, acho que esses questionamentos vieram forte aí nos últimos 200 anos, né? Mas vamos olhar para a história como um todo, né? Quanto tempo se passou, né? Então... E eu acho que isso devia mudar na educação também, quem sabe botar mais referências masculinas nessa educação infantil, né? Mas isso também traz um pensamento de que, tipo, aquele homem abusador, um potencial estuprador também assusta muito, né? Então, como é que tu vai botar um cara, assim, trabalhar com criança? Será que a gente tem a questão da confiabilidade também. Assim então, como vão confiar em homens, são mais confiáveis aqui, são menos confiáveis ali. Perfeito. Não dizem, sabe? Exatamente. Então, é uma quebra cultural, assim. E quando a gente fala, para poder melhorar, a gente precisa fazer essa quebra cultural. Só que como a gente fala de cultura, a gente fala de uma tradição enraizada. Muito difícil de puxar essa raiz que está entranhada na terra, assim. Sim, que vai de cada novo pai, nova mãe, educando o filho, segundo a educação que a gente recebeu, que não muda tanto para a geração seguinte, tomara que mude, mas muda pouco. Exato. De como é o homem, qual o espaço do homem e, consequentemente, qual o espaço da mulher. Exato, exato. Aí a gente falou um pouco de quadrinhos, tem um quadrinho que eu acho muito foda, é erótico, inclusive, é escrito por uma mulher, então eu acho muito foda quando as mulheres conseguem ocupar esses espaços, assim, que tu não pensaria que era um espaço de mulher. Daí a gente tem uma ruptura cultural, daí eu acho louco, assim.
E aí é uma história em quadrinhos erótica para adultos, é claro, mas que é uma mulher falando de um estuprador. Então ela entra na mente desse estuprador, desse homem tarado, assim, né? E ela traz uma narrativa visual pesada, mas ao mesmo tempo incrível, assim, pela técnica que ela coloca no quadrinho, se chama Bezimena o nome. Então, é isso que chama atenção realmente, assim, quando a gente consegue fazer essas grandes quebras, né? É um quadrinho que vale a pena, assim, ele é todo visual, assim, tem até poucas palavras, assim, ele é mais uma narrativa não verbal, né? Então... Investe na narrativa visual mesmo. Como é que se escreve, Bezi? Eu já vi esse livro aí. Sim, eu te mostrei quando tu veio aqui. Vou trazer ele também. Peraí, um minutinho. Tá. Isso. Isso. E ele é todo de pontilhismo, né, cara? Ai, fico imaginando quanto tempo de vida essa artista perdeu fazendo isso. Perdeu. É. Ele é riquíssimo em detalhes. Belíssimo. E uma narrativa super pesada, então fica até meio assim, mas é tão bonito e tão sinistro ao mesmo tempo. E ela é toda... Prende, assim. Aí é página com um balãozinho de fala, né? E uma página com instrução. É texto mínimo mesmo, assim. Bem mínimo, bem pontual, assim. É que já tem um texto no visual, né? Uma pintura tão completa, assim. Exato. Ele é todo... Ele te coloca também, eu acho, um pouco na ideia desse personagem, né? Desse homem. Te coloca um pouco dentro da mente dele, né? Então, por isso que ele é meio bizarro, assim. Mas vale bastante a pena. E é uma mulher. Foda, gostei. Eu tenho que ir atrás dele mesmo. Fica a referência. Isso é proibido para menores. Fica a referência. É, bom avisar, né? Não, mas deu para entender que é pesado mesmo. Ele é. Não é para qualquer pessoa. Mas e aí esse é um contraponto interessante até de trazer, porque eu gosto bastante dessas narrativas mais pesadas, né? E eu sou meio construída também nessa ideia, assim, de uma realidade mais pesada, mais obscura, assim, apesar de eu não transparecer muito, assim, uma obscuridade. E ao mesmo tempo sou professora, então eu acho que eu me bloqueio muito no meu trabalho também. Sim. Nesse sentido, né? Porque a educação tem essa ideia, né? De tu lidar com pessoas menor de idade e tal. Então tem que ter certos cuidados, assim. Sim, tem que ter certos cuidados, assim. E pelo menos pra mim, que eu sou uma pessoa que curte esse tipo de narrativa mais dark, né? Mais pesada, assim, mais política. Mas sabe quando indicar e quando não indicar também. Com certeza. E é um paralelo, até talvez não seja tão frustrante assim, porque ao mesmo tempo eu ilustro livro infantil, ao mesmo tempo eu trabalho com esse tipo de narrativa, né? Então é um contraste engraçado meu, assim. Eu tenho um lado meio pesadão, mas eu também tenho um lado muito carinhoso, assim, muito assim, das narrativas infantis. Sim. Outra coisa que me influencia muito são as próprias ilustrações de livros infantis, foi algo que me construiu durante a minha vida, assim, livros ilustrados. Mas tem uma ilustração bem complexa, assim, bonita, sabe? Sim, demais. Às vezes nunca tão simples, bobinhos, sabe? Tem ilustrações super bem elaboradas, assim, tem artistas incríveis e que não ganham tão bem, assim, né, com o seu trabalho de ilustração. E isso é outra coisa do campo da arte também, que eu acho que até gostaria de trazer. Se vê como uma arte menor, a arte narrativa, né? A gente estava falando de arte aplicada, né, da arte utilitária. Geralmente se vê como uma arte menor, assim. Engraçado. Sim. Mas não precisa ninguém se ver assim. Que legal que as pessoas estão comentando. Ai, que querida.
É, aquele disco, aquele livro Darkzão é bem a cara da Mari Rosa mesmo, Dark Gera. Como é que é o nome da autora mesmo, da ilustradora? É Nina Bunjevac. Nina Bunjevac. Eu vou escrever para não esquecer. Bunjevac. Bunjevac, achei. Bunjevac, isso. É bem interessante. Tem um outro livro chamado Fatherland. Estou até com medo de pesquisar se a Fatherland é a Rússia ou Fatherland é a Alemanha, né? Eu gosto também porque é um quadrinho meio descentralizado dessa Europa, né, ocidental, assim. Está falando de uma outra Europa. Deixa eu ver. Bom, depois eu pesquiso mais dela. Fiquei curioso com esse outro livro dela, se também é intenso assim. Deve ser. Não, eu só tenho esse. Não eu vi acho outro. Que, na verdade, só apareceu dois, o Benzmena e esse Fatherland. Depois eu vou ver sobre o que é. De repente eu encontro ele por aqui. Fica a dica. Só em inglês, né? Entendeu? O que tu tem é em francês? Não, português. Não, inglês. ele é traduzido, só que ele é um Aqui que não tinha tradução. Enorme, ele é uma edição muito bonita, muito bem feita. Eu sou louca colecionadora, então eu gasto dinheiro nisso. É um livro caro. Sim, ainda mais traduzido, né? Está uns 80 reais. Para qualquer artista deve valer a pena, até pelas referências. Para qualquer pessoa, pela história. Não, ele é uma obra de arte, assim. Eu encaro ele como uma obra de arte. Assim. Isso é bem barato, cara, porque se fosse um livro de arte só com pinturas, e ele é praticamente só pinturas, sairia caro. Os catálogos de exposição, tu vai comprar depois, assim, tipo, R$400 na loja. Sim. E aí a exposição passa, fica uma edição meio limitada e aumenta muito mais depois o valor dos catálogos. Então, sim, ele até não é tão caro se a gente for parar para pensar, né? Ainda mais do que tem essa experiência em imprimir, em gráfica, sabe? Sim. Quanto custa cada exemplar. É um librão, né? Eu gostei, não, ele tem todo um acabamento que é para tu guardar depois de ler com carinho, fica bem conservado. Gostei. Total isso. Mas poderia trazer mais referências aqui, acho que não vou fazer isso, senão a gente se delonga muito. Vai fazer tudo o que quiser, sim. Na verdade, eu vou sair para almoçar, mas eu quero que, se tu tiver algum recado para dar para qualquer pessoa, para o marido, para o Dova, para ti. Eu quero agradecer bastante essa nossa parceria de autor e ilustradores, que a gente possa fazer essas parcerias mais vezes. Eu não sei se tem aí... Olha aqui quem chegou. Olha o Dova! Lindo. Esse é o Dova, o cuidador da minha vida. E ele é um gato muito querido. Ele deixa... Deixar ele todo. Ele deixa a Dade Felícia pra cima dele. Oi? Ele tem ciúme no celular, inclusive, ele fica na frente. Engraçado, viu? Daqui a pouco ele vai começar a cutucar o celular. Eu acho que agradecer isso, não sei se tem artistas aí no meio, claro que tem, né? A Keio tava ali e tudo mais. Eu acho que sim, cara, a gente tem que fazer porque a gente curte, não pensando numa ideia de que a gente tem que agradar a todo mundo também. A arte não é sobre isso. Só jogar as coisas e ver. Assim. Mas, ao mesmo tempo, tem que se valorizar também. Tipo, esses dias eu fui comprar uma torta de aniversário, eu paguei R$150 nessa torta. Pô, tu vai fazer um projeto gráfico, uma ilustração, cobra bem, cara. Não patifa nada dos outros. Porque se tu tá cobrando 15 pila a cada negocinho que tu faz... Aí as pessoas vão achar que esse é o padrão, só que não é. O nosso trabalho, ele vale muito mais. Né? Pensa que a torta tá valendo 150, meu. Então, a tua ilustração vai ter que estar valendo no mínimo isso aí também. Pra gente se ajudar aí também, né? Se valorizar e cobrar bem. Porque as tortas estão caras. O leite tá caro. O leite tá caro, o óleo tá caro. A gente não vive só de arte, alimente o artista, compre os volumes do Corante, a novela dele, os zines em fitas cassete, que são zines geniais nesse formato,
vezes por ele mesmo também, um artista multitarefas, que faz desde das próprias ilustrações até o produto final, até a impressão, diagramação. Um dia eu vou estar rico e vou poder pagar a minha ilustradora preferida de novo. Isso aí, fazer um projeto no Catarse e arrecadar uma grana. É uma ideia? Logo rola, espero. Isso aí. Obrigado, Igor, por tudo mesmo. Está divulgando uma banquinha de atendamentos. Sim, tem festa do Alexandre Garcia, um cara muito querido, não um jornalista, mas um baterista daqui do Underground, que está tendo uma festa hoje no Music Box, na Benjamin Constante, 10 pila por Pix. Eu vou postar daqui a pouco o flyerzinho também dele, para o pessoal ir lá. Tá? E a Kyo está expondo lá os bottoms e acho que outras artes massa dela. Baita artista também. E é isso, Coi. Obrigada pelo convite. Obrigado, tenha uma boa sexta. Todo mundo. Obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Deu? Fui.